Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Materna. Seja bem-vinda, Dani, seja bem-vinda, Lua. Muito bom estar aqui com vocês para mais um bate-papo gostoso, com um chazinho do lado, sentadas quase no sofá de casa, né? Estou aqui no escritório, mas quase no sofá, com a sensação de estar sentada no sofá de casa com vocês duas, queridas. Oi, gente, tudo bem? Olá, quem está assistindo a gente. Eu recebi um comentário essa semana que eu amei. Uma seguidora falando que ia estar adorando o nosso papo, que mesmo se a gente passasse uma receita de bolo, ela ia sentar para ouvir a gente. Eu falei, gente, é isso, estamos atingindo o objetivo. Eu acho que é essa sensação de estar junto para conversar sobre coisas importantes, mas sobre coisas também leves, né? Para a gente poder falar de algo bem real, bem concreto. Então, acho que a gente está conseguindo chegar onde a gente deseja, né? Amei esse comentário. Adorei. Dani, se você e Mari tiverem receita de bolo, pode me passar, porque tem uma coisa que eu não sei fazer a receita de bolo. Então, eu também assistiria essa conversa sobre receita de bolo. Você sabe que no meu pós-parto, uma das coisas que me salvou foram os bolos. Eu fazia bolo todos os dias, todos os dias. Eu falava, alguém vai chegar para me visitar, mas na verdade eu queria o bolo, né? E eu virei muito boleira, mas aí passou essa fase. Agora eu preciso resgatar os bolos. Eu adoro também, adoro fazer bolo, adoro cozinhar, mas tem muito tempo também que eu não, assim, né, não me envolvo na cozinha, porque fiquei de repouso, aí não podia mexer em nada, depois Matias nasceu também, né, assim, um anjo da guarda aqui em casa, então, mas é uma delícia, eu também adoro. Meninas, queria hoje trazer um tema para essa roda que tem tomado muito meu coração. Eu estou lendo um livro muito especial que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas eu queria falar hoje sobre escuta. Como uma coisa que é tão simples pode ser tão difícil ao mesmo tempo, e como a escuta ela é agregadora e transformadora, né? Tanto para quem se coloca na posição de escutar, quanto para quem precisa falar. E eu entendi que a escuta ela é uma ferramenta muito importante do meu trabalho. E durante um tempo eu lutei, assim, porque eu não sou psicóloga, né, Dani? Você tem essa formação, né? Você é psicóloga, né? Tenho, mas demorei 20 anos para assumir, praticamente, que eu era. E eu acho que essa posição do educador parental, da educadora parental, existe uma cobrança, né? Assim, qual é de onde você vem e tal. E eu achava que eu tinha que ser a psicóloga para ouvir essas pessoas e de alguma forma partilhar alguma coisa com essas pessoas. E foi um processo muito legal sair dessa perspectiva, né? Entender que mesmo sem ser a psicóloga, a minha escuta ela ainda assim cabia, ainda assim ela poderia ajudar quem estava precisando falar e também me ajudar. E aí eu tô lendo esse livro aqui, ó, O Palhaço e o Psicanalista, do Tebas e do Dunker. E, gente, que delícia de livro, que importante, porque é sobre escuta, é sobre a arte de escutar, né? O Tebas é um palhaço incrível, tem vários trabalhos sensacionais. Tem um projeto dele que chama Forças Amadas, que acontecia com pessoas em situação de risco e que precisava de uma intervenção forte do riso e da escuta. E o Christian Dunker, que é um psicanalista maravilhoso, tem um canal no YouTube sensacional, e eles falam sobre isso, assim, sobre como essas duas pessoas, esses dois profissionais, são profissionais da escuta, né? E eu me identifiquei muito com várias falas, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, sobre como vocês praticam a escuta, o que vocês pensam sobre a escuta. Lua, muito legal você trazer, né? Eu falei, mas é sério isso, né? Eu me formei no ano de 2000 como psicóloga, mas eu sempre, na adolescência, eu era muito impaciente, muito agressiva, né? Tolerância zero. Ah, E para! ainda tenho
traço bom disso, viu, presente. E eu me lembro quando eu fui prestar faculdade, que minha mãe falou assim, mas psicologia, você não tem paciência para nada, como que você vai escutar as pessoas? E aquilo ficou muito forte para mim, tanto que eu fui para o RH, porque eu não tinha nenhum perfil para ouvir, né? E aí eu fiquei 14 anos em RH, eu saí para atender como coach, e os meus clientes de coaching me espelharam, dizendo, você escuta muito bem, eu quero fazer terapia com você. E aí eu fui me abrindo para enxergar e para desconstruir a crença de que eu não dava conta de ouvir, que eu não era esse ser, porque na verdade, né, não é esse ser. Não tem a ver com paciência, tem a ver com disponibilidade. Exatamente. É de um outro lugar, né? E para mim foi muito revelador e muito bonito perceber que, assim, ok, eu posso ter a minha impaciência, que ela está presente em muitos momentos, inclusive nos atendimentos, ela vem com força e ela é muito boa para me ajudar também, ser assertiva e posicionar na hora que eu preciso, né? Na hora que eu sinto que é importante. Mas eu acho que a escuta ela tem a ver com esse lugar de disponibilidade, né? Da gente abrir para receber, acolher aquilo, né? E sem ter a necessidade de responder. Resolver, né? Exatamente, sabe? É ouvir, porque isso é tão curador quando alguém consegue realmente olhar e dar espaço. Eu sempre falo assim que tentar tirar a dor do outro é muito desrespeitoso. Nossa, amei isso. Eu me sinto extremamente desrespeitada. Às vezes que eu senti muitas dores, eu só queria que alguém ficasse de frente para mim e abrisse o coração para me ouvir, sabe? Sem falar nada, porque a gente sabe o caminho. Né? Às vezes a gente precisa de alguém para colocar uma lanterninha ali. Mas para mim, eu acho que tem esse lugar de disponibilidade e de perceber que o centro não somos nós, é o outro. Então a resposta está ali. Sair desse lugar de importância de a gente que trabalha com atendimento, né? Eu preciso resolver, eu preciso ser útil, né? Eu preciso fazer o certo. E aí eu acho que é desconstruir muita coisa que a gente aprendeu sobre essa escuta e sobre a ajuda ao outro. Como é que a gente ajuda, né? A partir dessa escuta. Amei, Dani. Que quanta coisa linda na sua fala. E para você, Mari, como é esse processo da escuta? Também fiquei achando lindo aqui o que a Dani estava falando, assim, e pensando que na minha relação com a escuta, né? Quando me formei em terapia ocupacional, eu sempre senti uma conexão com esse lugar, assim, da escuta, mas eu tinha muitas dúvidas, assim, se eu estava pronta para realmente, na época, na verdade, né, antes da formação, às vezes eu tinha dúvidas se eu tinha que ir para psicologia ou se eu ficava na terapia ocupacional, e eu ficava muito nisso, assim, acho que eu não tenho essa disponibilidade toda de ficar ouvindo uma pessoa 1 hora e tal, né, que a Dani falou, assim. E só que ali, no dia a dia mesmo, no contato com os pacientes, no contato com as famílias, eu fui percebendo o quanto eu gostava de escutar, né? O quanto eu gostava dessa troca, assim, essa troca de estar ali disponível para outra pessoa, né? Para a pessoa falar, para a pessoa compartilhar. E aí acho que isso foi moldando muito meu caminho depois também. Agora, eu percebo em mim uma disponibilidade muito grande para escutar e menos para ser escutada, assim, uma certa dificuldade mesmo de às vezes, assumir que eu preciso da escuta, sabe? Talvez assumir não seja até a palavra, assumo, mas assim, de tomar frente mesmo, sabe? De, de correr atrás daquilo, né? Eu e a Dani, a gente estava compartilhando algumas questões, e aí eu falei com ela que essa semana eu decidi ligar para ela para compartilhar um pouco mais profundo o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, mas que assim, antes vinha uma coisa assim, não, eu vou incomodar a Dani, né? Já tá tarde, vou atrapalhar, podia. Às vezes ela estava esperando uma mensagem no WhatsApp, mas não, eu queria falar com ela no telefone, assim, né? E aí eu tive que dar uma forçada em mim mesma, sabe? Para poder fazer esse movimento, né? E eu acho que isso
em relações assim terapêuticas é um pouco mais fácil, porque eu, por exemplo, faço terapia desde sempre, então eu busco ser escutada nesses lugares terapêuticos, mas nos lugares não terapêuticos, né, de amizade e tal, eu já em algum momento eu acho que eu dei alguns passos para trás, assim, para ser escutada, sabe? Que bom isso. E eu tô ouvindo vocês e tô pensando, Mari, que tem uma coisa muito natural desse processo de você dar esse passo para trás, assim, ficar ressabiada, como diz na minha terra, porque sempre que você, muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes que você procura ser escutada, as pessoas, elas não escutam necessariamente. Elas querem resolver seu problema, elas têm um jeito de conduzir a conversa que às vezes deixa de ser sobre você e passa a ser sobre ela, né? Elas trazem dados do IBGE comprovando que aquele seu ponto de vista, ele não tem nada a ver, assim, então, olha, não, tá ruim para você, mas veja só essa história aqui que é muito pior, né? Então as pessoas que têm sempre uma visão muito pessimista das coisas e conduzem você a diminuir aquilo que você está sentindo, né? A não olhar para as suas dores, não olhar para as suas sombras, e aí você se afasta mesmo desse lugar de ser ouvida, porque você diz assim, não encontro. Toda vez que, às vezes uma grande amiga, né, que é quem você busca para compartilhar coisas fora desse ambiente terapêutico. Essa amiga, na verdade, sempre transforma a conversa para que seja sobre ela ao invés de ser sobre você. A sua mãe sempre vai te dar um exemplo de como está pior, né, na vizinha. E aí você vai perdendo esse espaço de ser escutada, né? E como é importante escutar. E aí, pensando um pouco nas relações com as crianças, quando a gente se coloca de ouvidos e coração aberto, é muito bom porque você deixa de querer resolver, né? Assim, não, me fala. E aí tem uma cena muito engraçada, assim, com minha mãe, que eu sempre gosto de falar quando eu tô falando sobre essa coisa da escuta, assim, minha mãe, num determinado momento, ela começou a falar, me procurou, a gente começou a conversar, e ela falou, e eu só ouvindo, assim, super prestando atenção, super atenta, e ela disse assim, você não vai dizer nada? E eu disse, eu só tô te ouvindo. E ela disse, tá bom. Porque é difícil, né? A gente quer alguém, às vezes a gente também quer que o outro diga alguma coisa que a gente está precisando ouvir ou que resolva de alguma forma, mas o exercício de falar e ser ouvido, ele é muito poderoso. Muito. Isso que você falou é super importante, né? Porque às vezes o outro chega com essa fantasia, né? E essa expectativa de que a gente vai resolver, né? E aí eu acho que a grande pegadinha, a cilada, é a gente cair nisso, nesse lugar de importância, né? E de querer resolver, né? Lidar com essa nossa insignificância, sabe? De que a gente é só um portal ali, né? De que a resposta realmente não está em nós. Por mais que a gente compartilhe a nossa história, por mais que a gente coloque, assim, a história do outro, só o outro sabe, né? Então, também poder ocupar esse lugar, assim. E a gente que trabalha, né? Dentro de uma leitura que eu faço, a gente que trabalha com algum tipo de ajuda, no fundo, a gente tem muita dificuldade de pedir, né? Quem precisa oferecer geralmente tem dificuldade de pedir, né? E aí, isso que a Mari trouxe desse exercício, para mim também é um desafio, não é nem dia a dia, é quase que minuto a minuto, de lembrar, assim, também, qual é a minha necessidade, qual é o meu pedido agora, para quem eu posso pedir, porque eu desenvolvi muito assim o medo da rejeição, né? Essa é a minha ferida. Então, eu resolvo porque aí não preciso pedir e não corro o risco de levar um não. E essa é uma máscara filha da puta, porque ela dá certo por um tempo, mas depois ela é muito pesada, né? E eu lembro que quando eu perdi o Joaquim, eu tive uma ruptura muito forte com algumas amigas, porque eu me senti assim, elas não me deram escuta, elas não cuidaram de mim. Mas eu não soube pedir, né? Elas estavam tão acostumadas com uma Daniela bem resolvida e que dá conta, que na verdade assim, eu pude olhar assim o quanto para mim também era difícil pedir para ser ouvida. Pedir essa ajuda, sabe? Então, também eu acho que é um processo, né? Não dá pra gente só ouvir, a gente também precisa ser ouvida, a gente também precisa estar nesse lugar, até para sentir como é, né? Como é vulnerável estar nesse lugar, que quando a gente está ali, para nós é uma rotina, para não automatizar, para poder conectar com esse ser humano com medo,
que está com vergonha muitas vezes de trazer as suas questões, está com muita culpa. Então, também treinar esse lugar de não julgamento, de medo, de vulnerabilidade, né? E a gente só vai fazer isso se colocando nesse lugar também, né? Então, acho que é um exercício constante. Essa fase, assim, que eu tive de dar alguns passos para trás, assim, nesse processo de ser escutada, veio porque em algum momento da minha vida eu tinha muita facilidade de expor as minhas questões para qualquer pessoa, assim, né? É, e aí, o que eu sentia? Que eu me perdia muito no que as pessoas falavam. Então, cada pessoa falava uma coisa, cada pessoa dava uma opinião, e eu ainda não tinha me fortalecido, assim, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu quero. E aí eu ficava passeando entre as opiniões e as decisões das outras pessoas. E aí, em um determinado momento, eu entendi que esse lugar, assim, não era bom para mim. Não estava me fazendo bem. Então, que eu ia dar escuta mais nesse lugar terapêutico, assim, né? Aos meus terapeutas, as pessoas a quem eu realmente confiava que teriam esse cuidado de não ficar me dando conselhos, de não ficar me julgando e tal. Mas aí também eu acho que eu fui pro outro extremo, sabe? Depois. Então agora eu sinto que eu tô tipo, nesse caminho de tentar encontrar um pouco desse equilíbrio. Agora, como profissional, tem um tempo já assim que eu não faço atendimentos individuais mais, e isso tem sido significativo para mim, porque na verdade foi uma questão de processo mesmo, assim, de não dar conta de atender individualmente as pessoas, de usar mais a minha energia e o meu tempo para produção de conteúdo, para o cuidado dos alunos do meu curso, mais nessa questão dos grupos, né? Mas uma coisa que eu sentia no atendimento individual era um pouco dessa exigência, assim, de me dar uma resposta, né, do outro, assim, querendo a outra pessoa querendo que eu desse uma resposta, que eu dissesse o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer. E aí talvez eu estivesse num momento em que eu também tinha dificuldade de parar e falar, olha, apesar de estar aqui te escutando individualmente, né, a resposta você que tem que encontrar. Eu acho que talvez, tô pensando nisso agora, assim. Talvez eu tenha me sentido tão pressionada por esse lugar e não tenha conseguido ser gentil e firme ao mesmo tempo para dizer para o outro que não, esse não é o meu lugar, que eu acabei também saindo, né, desse espaço de atendimento individual e ficando mais com, com oferecer, né, essa escuta de outras formas, assim, né? E eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente está num momento de muito imediatismo, assim, da gente, das outras pessoas. Então, todo mundo quer muito respostas, né? Todo mundo quer muito fazer com que a gente seja, como a Lua, já vi a Lua falando várias vezes, o guru, né? E assumir esse lugar é perigoso, igual a Dani também já colocou, é perigoso para o nosso ego, para o ego da outra pessoa, né? Então, acho que o caminho é assim, eu tô aqui, sou a ponte, posso ser esse lugar da lanterna que a Dani falou, né? Posso te oferecer uma mão, posso te oferecer escuta, posso te oferecer conteúdo, mas quem vai encontrar mesmo esse caminho é você, né? Maravilhoso, Mari. Você sabe que quando as pessoas querem marcar o atendimento comigo, o meu disclaimer, lá, o que explica o que eu faço é um momento de escuta afetiva. Que lindo! É um momento de escuta afetiva. E é muito, muito bom você dizer isso, assim, que se sentia pressionada para trazer a resposta, né? Eu lembro um único atendimento, faz 1 ano e meio que eu atendo já, assim, o único atendimento que eu tive um feedback negativo foi de uma mãe que ela não conseguia lidar com o silêncio, assim, que se estabelecia muitas vezes entre eu e ela, sabe? Então, olha, escuta o que você está me falando. Não, eu estou falando isso, isso e isso. Eu disse, então, escuta, preste atenção nas suas palavras. Assim, o que tem? Então, assim, ela estava tão armada, ela estava tão na defensiva, ela estava tão acuada, na verdade, né? Mais que armada, ela estava acuada, que ela não conseguia se ouvir.
Porque o que geralmente acontece é, as pessoas começam a falar e elas fazem isso assim, nossa, olha isso que eu falei, né? Nossa, estou falando agora e estou pensando. Então, o falar para quem está realmente disposto a ouvir é uma arma poderosa, né? É uma arma, é uma porta que se abre, assim, nossa, estou vendo esse caminho aqui na minha frente. Vou eu entrar nesse caminho e caminhar, né? Não vou esperar que o outro faça parte disso, porque o outro, quem escuta, na verdade, é a ponte, é quem está ali segurando a lanterna, mas não é não é a pessoa que vai resolver seus problemas, né? Eu me lembrei de dois pontos importantes aqui. Um é que muitas vezes, né, quando eu vou atender alguém e eu percebo essa ansiedade, né, e esse falar que é quase um vômito mesmo, né? Até a necessidade de assim, calma, né? Vamos escutar outra coisa, não essa história, né? Vamos escutar o que está se passando por trás dessa história, porque às vezes a gente se distrai também, achando que ok, isso não sai do lugar, né? Vem para o processo e falo. Também é uma fuga, né? Peraí, vamos, não é isso que a gente precisa escutar, é outra coisa, silencia para ouvir. É lidar com essa angústia, lidar com essa incerteza, lidar com esse incômodo, né? Como é difícil para o outro e às vezes para a gente que está ali também, dar conta disso, né? E me vem uma coisa também falando agora em relação aos filhos, quanto a gente tem medo de escutar os filhos, como se fosse ameaçador dar voz aos filhos. Eu vejo muita dificuldade, assim, ou de achar que dar voz ao filho é perder para ele, e aí vai ser do jeito dele, né? O quanto tem ainda poder misturado com a escuta, que na verdade a gente está falando de respeito, a gente está falando de poder. A gente está falando, vamos se ouvir, vamos ver o que é importante para cada um. Aí a gente vai ver o que faz com isso, né? Aí o grande, quem tem uma visão e um olhar maior, ok, vai coordenar isso, vai administrar. A decisão não está nas mãos da criança. Dá escuta para ela, né? Dá palavra para ela. É essencial e a gente mistura muito essas coisas como se fosse, né, dar muita corda, empoderar demais essa criança, depois a gente não vai dar conta. Então também tem muitas crenças em relação a isso e de também fazer uma inferência, né, o que eu acho que é melhor para a criança, querer resolver tudo aqui e não dar escuta. Eu estava conversando com a Mari, né, que a gente está organizando a minha ida para BH, e na minha cabeça estava tudo certo. Eu ia levar a Cecília com a minha mãe, tal, porque ia ficar vários dias, então ela ia junto, ia ser melhor para ela, né? E aí eu fui falar, filha, mamãe vai comprar as passagens pra gente ir para BH e tal. Ela, não, mamãe, eu não quero ir. Eu só quero que você traz o doce de leite, mas eu quero ficar aqui com meu pai e com a minha avó para fazer farra. Aí eu, gente, eu já quase tinha comprado a passagem, achando que era o melhor para ela, que ela ia preferir 1000 vezes estar comigo, óbvio. E ela deu na minha cara, assim, tipo, não, não é isso que eu quero, né? Então, assim, escutar aquele ser humano que tá ali, não é porque é uma criança que ele não tem um caminho próprio. Ele tem como escolher, ele tem, né, as suas próprias percepções, assim. Então, também, a criança, ela não é só quando ela crescer que ela vai precisar ter voz, é agora. Totalmente. Quem é essa Muito bom. criança, né? Eu tenho experiência, assim, que o Matias, ele faz vários sons, assim, e eu realmente acho que ele conversa, sabe? Assim, não é coisa de mãe coruja, de mãe que... Não, não é não. Eu realmente acho que ele conversa, assim, e ele faz muito isso comigo, assim, na minha presença, sabe? Ele começa gu, abu, adu, e ele vai, assim, sabe? Ele vai. Mas eu acho que é porque eu faço muito esse exercício de ficar em silêncio quando ele faz isso. Uhum. E o que eu percebo, o João também faz isso, mas de uma maneira geral, as outras pessoas, quando ele começa, acham bonitinho, aí as pessoas começam a falar em cima dele. E aí ele para, assim, não tem, né, esse espaço. E aí, às vezes, eu só fico lá, tô aqui te ouvindo, sabe? Por mais que eu tenha vontade de falar um monte de coisas naquele momento, porque é muito fofinho, assim, mas às vezes eu simplesmente paro, né? E falo, quero que ele sinta que ele está sendo escutado, assim, mesmo nessa linguagem, né, de bebê. E muitas vezes eu escuto as pessoas trazerem, né? Ah, meu filho não me escuta. E eu acho que o caminho para essa escuta, né, das crianças diante da gente é o caminho inverso,
porque é da nossa escuta para elas, né? Então, o que a Dani falou, é desafiador, às vezes a gente tem medo de escutar as crianças, tem medo de dar voz para ela, mas eu acho que não existe outro caminho para ser escutado se não escutar, né? Diante dos filhos também, assim, porque é uma troca, né? Então, se eles não forem escutados, eles também não vai fazer sentido para eles dar esse espaço para gente. E aí, pegando um gancho com o que Dani disse, com o que você falou, isso é um treinamento, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esperar um momento em que a criança vai estar apta a ouvir e a ser ouvida, né? Ela não vai ter, não, quando tiver 7 anos, aí sim. Não, gente, isso olha só a sorte do Matias, né, de ter essa mãe que já escuta o balbucio dele, que está disponível ali para ouvir, não necessariamente querer saber o que ele está dizendo ou devolver com alguma coisa, está ouvindo, está escutando. Então, essa coisa é um treinamento que a gente precisa fazer para que quando eles cresçam e consigam devolver do jeito que a gente espera, isso aconteça de forma natural, né? Eu conto essa piada, assim, sempre as mães assim, não, Lua, mas eu converso com meu filho, assim, eu falo, ele não me ouve. Eu digo, mas quando só um fala, realmente não tem espaço para essa troca, né? Não acontece isso que você trouxe, Mari. Amei, gente, amei essa conversa, que coisa mais linda. Que bom esse momento de ouvir e ser ouvida. Obrigada. Imagina, eu também adorei pensar sobre isso e trocar com vocês. E eu tô aqui pensando que talvez a gente entrou nesse campo agora, assim, da relação mãe-filho, para a gente fechar, talvez a gente pensar, para algumas pessoas, eu acho que pode ser muito desafiador mesmo, esse. E agora, né? O que eu faço? Como é que eu começo a Boa. escutar? Assim, como é que eu começo a fazer esse exercício com meu filho de escutar, de não ficar dando. Que eu acho que também essa coisa dos conselhos que a gente falou do lado profissional, acho que ele também acontece muito na relação mãe e filho, pai e filho, né? Que a gente tem esse poder, essa importância, então eu quero dar conselhos. Assim, e às vezes, como a Dani falou, as crianças elas já têm respostas, né, sobre o que elas querem, sobre elas mesmas. Então, talvez vocês que são mais experientes nessa escuta, né, possam compartilhar, assim, Eu para acho que alguém que tem. tenha dificuldade com isso em relação aos filhos, como é que pode dar um primeiro passo? Para mim, assim, tem algo essencial que é estar na presença, sabe? Às vezes a gente acha que conversar é fazer interrogatório também. A gente fala assim, mas como foi na escola? Como foi hoje? Como você tá? É chato isso, é muito chato. Só a gente lembrar, quando a gente era menor, quando a mãe ficava enchendo de pergunta, né? Parece que é uma prestação de contas. Para mim faz muito sentido com a Cecília tá ali, a gente tá comendo junto, sabe? E aí eu trago eu tô falando, e aí isso é muito espontâneo, porque aí ela vai trazer algo dela. E aí a gente vai parar para ouvir, para olhar nos olhos. Eu tô brincando, naturalmente vai vir. Eu acho que o principal eu tô na presença e eu tô observando essa criança, né? Eu tô ali interagindo. Tem muita riqueza, né? Eles trazem, nossa, eu fico maravilhada, assim. Imagina a Lua com 4, quantas coisas, porque com a Cecília eu falo, meu Deus do céu, como ela me ensina, que lucidez, que simplicidade, assim, né? Então, também eu acho que a gente tem humildade de reconhecer a grandeza dessa criança, a gente diminui muito a capacidade da criança. Então, não conversar desse lugar, tati-bitati, eu tô aqui, ou eu tenho que me infantilizar para falar com a criança, sabe, não é isso. Eu tô aqui como mãe, né, eu tô aqui presente, eu tô olhando para você, né, e a criança sente, eu não preciso criar, é muito mais simples do que a gente pensa, né, não sei se eu tô sendo clara, mas para mim é muito mais simples, estar presente, estar ali. Eu tô ali, eu tô inteira, eu não vou ficar com o celular aqui conversando, sabe? Quando eu tô assim, a Cecília mesmo fala, mãe, olha pra mim, sai do celular. Aí, opa, nossa, é isso, eu não gosto de conversar com alguém, a pessoa olhando no celular, né? Então, eu acho que é estar presente e ouvir, sem se defender também. Que a criança, ela vai sinalizando pra gente as nossas ausências, a nossa desconexão, ela sinaliza isso o tempo todo. Se a gente parar de se defender e acolhe, assim, o que essa criança tá pedindo, né? Tô precisando da presença, senta no chão, sabe? Vai pro parquinho, vai correr, vai dançar, né? E aí acontece na relação essa troca. Quando a criança sente que há espaço para ela,
para ela ser quem ela é, para ela se colocar, ela vai se colocar, a gente não precisa nem fazer muita coisa. Ela faz isso, é que a gente poda muito, né? Ai, Dani, eu quero te dar um abraço. Eu acho que a presença é parte fundamental dessa engrenagem da escuta. À medida que você foi falando, eu fui pensando, Dani, que tem uma outra coisa que, assim, a gente não escuta só com os ouvidos, né? A gente escuta com os nossos olhos, a gente escuta com o nosso corpo. Então, acho que a presença é sobre isso, assim, é sobre a gente conseguir se conectar com aquela criança para ela saber que a gente está ali disponível para isso, né? Quando essas crianças começam a dar pistas dos incômodos dela, a nossa reação automática é querer se defender, é querer se justificar, é querer encontrar um caminho de dizer assim, não, mas olha, filha, não é bem assim, olha, não, mas aquele dia eu fiz aquilo, olha, não, mas mamãe não está sempre no celular. Escutar sem defesas, né, sem barreiras, tem a ver com a presença, tem a ver com disponibilidade, tem a ver com a gente reverenciar a sabedoria das crianças, né? Entendendo que ali não está se estabelecendo uma disputa de poder necessariamente, muito pelo contrário, existe uma abertura para uma conexão e para uma criação de um vínculo que ele é muito forte e que ele pode acompanhar a gente a vida inteira. No meu caso, tem tem um balé que às vezes acontece assim, olha, calma, agora sua irmã vai falar, depois você fala, e a gente precisa todo mundo prestar atenção aqui, porque tem que ter a hora de todo mundo falar. E tem uma outra coisa que eu faço também, que são as perguntas relacionadas àquilo ali que está acontecendo, né? Para que não saia desse interlocutor que está falando. Então, se Irene está contando uma história, eu escuto, e se eu estiver interessada ali, eu pergunto sobre aquela história. Então, são perguntas curiosas, né? São perguntas que fazem referência àquilo que ela está falando, para que eu consiga entrar um pouco mais e eu consiga tirar um pouco mais dela. Então, acho que fazer perguntas nesse processo, assim, que indicam que você está escutando, que indicam que você está conectando com aquela criança está te falando, também é um jeito de aterrar e se manter ali. Né? E é muito legal, porque eles devolvem tantas coisas, né? Você desenvolve neles essa capacidade de falar, não só sobre o dia, não só sobre as coisas que aconteceram. Irene devolve muito pra gente, ela conta muito os sonhos dela, é muito engraçado, porque às vezes ela tem sonhos, assim, inacreditáveis. Se eu fosse junguiana, ia ser um prato cheio. E eu amo ouvir os sonhos dela. E esses sonhos, às vezes, são pesadelos. E ela vai lá pra cama e vem aqui. Não, tudo bem. Vamos aqui e tal, fica aqui um pouquinho, teve pesadelo, e os pesadelos dela são muito reais. E no dia seguinte a gente conversa sobre isso e eu quero saber, e é engraçado porque já aconteceu dela dizer assim, mãe, sabe por que eu acho que eu tive esse pesadelo? Por quê, filha? Porque lembra que a gente estava tendo aquela conversa mais cedo? Então, assim, olha só, cara, que lindo. eu acho que, completando isso, acho que presença, entender que a gente escuta com o corpo inteiro, fazer perguntas que são curiosas e referentes àquele assunto, né? Não se colocar na conversa assim, cara, é muito louco, por que a gente faz isso, né? A pessoa começa a contar, não, sabe o que comigo aconteceu? Pronto, acabou. Já tirou da pessoa, já tá em você, né? Ai, amei, gente. Ai, que delícia de papo. Maternas número 5, maravilhoso, sobre escuta, gente. Que coisa boa. Ai, muito bom. Eu acho que é o 6. É o 6? É o 6. Então é isso. Obrigada, Mari e Dani, por mais um bate-papo delicioso. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Comentem, compartilhem, troquem com a gente. A gente também está aqui para escutar vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Amei, como sempre. Sempre muito gostoso. E aguardo aí para o próximo. Um beijo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Tem sido muito bom estar com vocês duas aqui, com vocês aí que nos assistem, que nos escutam. Muito obrigada pela participação de vocês, por cada carinho deixado nos comentários. Continuem comentando, continuem dando sugestões de temas para a gente também. E um beijo, até o próximo.